Abacuque, por que tanta injustiça? Você já leu o livro de Abacuque? Ele começa com queixa e frustração, ao ponto de chegar a dizer que a lei está enfraquecida, debilitada, mortificada, que a lei está morta. Se isso soa pesado para você hoje, imagina para um judeu daquela época falar isso da Torá. Abacuque não confia em nada mais diante do cenário caótico, injusto e violento que ele percebia em sua época. Creio que é algo muito atual para nós hoje. É muito fácil encontrar gente para explicar o sofrimento dos perversos, né? Mas e quanto aos justos, entre aspas, né? Porque sofrem injustiça? Se Deus é todo-poderoso e é amor, como pode permitir que a injustiça e o sofrimento continuem existindo? Vamos navegar por 6 respostas possíveis que encontramos por aí. A primeira delas é a resposta ao livre-arbítrio, que vemos no livro de Gênesis. O mal sempre seria uma possibilidade, uma vez que o homem tinha vontade livre. Assim, o mal passa a existir quando o homem deixa de fazer a vontade de Deus. Não somos robôs. Tudo que Deus faz é bom. Assim, o mal procederia da escolha humana. O segundo ponto que podemos ver seria uma resposta retributiva, que está no livro de Deuteronômio, que seria uma retribuição à nossa lealdade e aliança. Se obedecemos, somos abençoados. Se desobedecemos, somos amaldiçoados. A terceira seria uma resposta pedagógica, onde observamos isso no deserto, no exílio e pós-exílio também. O sofrimento seria indispensável para o melhor desenvolvimento das capacidades humanas para amadurecer, para sair da infância. A quarta seria uma resposta protelada, do tipo, no final você vai entender. A gente também vê isso no deserto, no exílio e pós-exílio. Aguarda uma resposta futura, mas no sentido de compreensão e não necessariamente de compensação. A quinta resposta seria a resposta de comunhão. E também observamos no deserto, exílio e pós-exílio. Deus é principalmente percebido e conhecido no sofrimento, quando nossa alma é impelida a buscá-lo. A sexta resposta seria escatológica, encontrada em Apocalipse. Então o futuro tem respostas para os eventos que acontecem no presente, com uma compensação, uma nova história, a ressurreição, o reino, coroas, Então, diferente da protelada, não só teria uma compreensão, mas também uma compensação. Apesar das 6 respostas cobrirem o assunto de forma interessante, não tem como equacionar. A questão do sofrimento do justo é complexa demais para ser compreendida. Veja o caso de Jó. Não está no nosso poder entender o sofrimento do justo e a prosperidade do ímpio. Vejam os Salmos. E voltando ao livro de Abacuque, vemos que Deus responde à sua queixa, e ele fala de um tempo determinado e manda escrever a visão na tábua, ressaltando a importância profética da resposta. Sim, Deus promete agir, mas não da forma como Abacuque pensava, Porque a resposta mais ridícula que Deus poderia dar a Abacuque era: Abacuque, ainda bem que você me avisou, eu não tinha percebido. Como se Abacuque estivesse ensinando Deus a ser Deus, Mas Deus ele fala que ia usar os caldeus, os babilônicos, para destruir Judá. Então Abacuque entra em colapso e diz como Deus pode usar os caldeus, e começa a puxar a ficha maligna desse povo e fica transtornado, demandando de Deus outra resposta. Sim, e de fato Deus fala que os caldeus serão também castigados e julgados, e não somente eles, mas as cidades estabelecidas por roubo e acúmulo, riqueza e injustiça, mortes e crime, corrupção moral e idolatria. E então a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. E assim, Abacuque, de deprimido e sem esperança, se torna cheio de fé e adoração, um verdadeiro salmista. E assim, Abacuque, em vez de ver o mal, ele se concentra na soberania de Deus. Deus era a realidade que ele não percebia, que renova o seu espírito. Mas o justo, pela sua fé, viverá. E o que é viver pela fé? É começar em fidelidade, mas também terminar em fidelidade. O justo que pratica o bem é a resposta contra o mal ético praticado no mundo. Confiar na soberania de Deus te liberta para manter a sua fidelidade independente das circunstâncias.
Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na videira, nem animais no campo, isso faz parte da devastação causada pelos caldeus, que Deus inclusive avisou a Abacuque que aconteceria. E Abacuque muda, e ele fala: todavia eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. Vale a pena manter-se na justiça. E quanto às respostas que a gente estudou, quais delas você quer que se aplica a Abacuque, né? Parece que um pouco de cada uma, né? A fé surpreendente de Abacuque parece vir de suas crises e dores. Seu sofrimento o conduziu a uma fé ainda maior.